Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro no canal Direito Especial, o canal que fala sobre os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Um dos direitos muito caros a essa comunidade com TEA é o direito de se educar, o direito de entrar para a escola e se educar, estudar ciclo após ciclo e se tornar uma pessoa cada vez mais independente através da educação. Ocorre, porém, que existem algumas pessoas que recusam a matrícula da pessoa com TEA na escola. Isso pode? Aguenta aí que eu já te falo. Pois é, gente, eu já vou dar a resposta na lata. De cara, não pode recusar matrícula de pessoa com TEA. Mas isso acontece? Acontece. Acontece apesar de a lei proibir, apesar de estarmos no século XXI, apesar do Brasil ter já um sistema pronto e acabado para a proteção dos direitos da pessoa com deficiência, apesar de termos a Convenção de Nova York, subscrita pelo Brasil, que é a convenção que trata de assegurar direitos às pessoas com deficiência, incorporar, onde os países se comprometem a incorporar esses princípios de defesa da pessoa com deficiência nos seus respectivos ordenamentos jurídicos, e que no Brasil, essa Convenção de Nova York foi ratificada com status constitucional, o que significa que a Convenção de Nova York ela tem o mesmo valor de uma norma constitucional, ou seja, ela está acima das demais leis. E no plano infraconstitucional, ou seja, logo abaixo da Constituição, nós temos a Lei 12.764, de 2012, que é a Lei Berenice Piana, também chamada de Lei do Autista, que assegura esse direito à educação. Nós temos a Lei 13.146 de 2015, que é chamada LBI, Lei Brasileira de Inclusão, também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência, que igualmente assegura esse direito. Temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que assegura esse direito para toda e qualquer pessoa. E mesmo assim, tem gestores escolares, autoridades educacionais que recusam a matrícula da pessoa com TEA. Isto é proibido, isto tem consequências, isto é muito grave. E mesmo assim muita gente vem praticando. E por que se recusa a matrícula de autista? Os argumentos que esse pessoal usa para justificar a recusa da matrícula são muitos. Uns dizem que a nossa escola não está preparada para poder atender uma criança com transtorno do espectro autista. Mas a lei, quando determina que a matrícula é obrigatória, ela não diz que tem que esperar que a matrícula só é obrigatória quando a escola conseguir se adaptar ao que a lei determina. A lei determina desde sempre. A escola tem que se virar para se adaptar. Não pode recusar a matrícula. Tem uns que dizem que o professor não é capaz, não tem a capacidade de administrar uma sala de aula mista, com pessoas típicas e pessoas atípicas. E pior, tem gente que usa como justificativa a seguinte afirmação: não, porque se eu matricular essa criança autista, ela vai atrapalhar os outros alunos. Dizem isso. Isso é irresponsável, isso é maldade, isso é antijurídico, é ilegal, mas fazem desta maneira. Não é todo mundo, não é em todo lugar, mas com certa frequência isto acontece nas escolas. Eu queria dizer que recusar a matrícula de autista na escola pode ter consequências muito graves para quem o fizer. São consequências financeiras, multa, dinheiro, pecuniária, são consequências administrativas, perda do cargo e consequências criminais. Discriminação, crime de discriminação, previsto no artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão, Lei 13.146 de 2015. Com relação às consequências civis e administrativas imediatas, eu tenho a dizer o seguinte: vou reproduzir para você o artigo 7º da Lei 12.764 de 2012, a Lei do Autista. Diz assim, o artigo 7º, o gestor escolar ou autoridade competente que recusar matrícula de aluno com transtorno do espectro autista ou qualquer outra deficiência, falou primeiro o transtorno do espectro autista porque está na lei dos autistas, né? Mas vale para todas as outras deficiências. Então, o gestor escolar ou autoridade educacional que recusar a matrícula da pessoa com TEA
ou qualquer outra deficiência, será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Essa é a consequência financeira. Fez de novo, a pessoa recusou 2 vezes matrícula de autista. Fez uma vez, pagou uma multa aí de 3 a 20 salários mínimos. Da segunda vez, não vai ser uma multa maior. Vai ser a perda do cargo, segundo o parágrafo 1º do artigo 7º da Lei Berenice Piana, que diz assim: em caso de reincidência, apurada por processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, haverá a perda do cargo. Isso é o que diz a Lei Federal Berenice Piana, mas alguns estados têm reproduzido essa mesma norma em lei estadual. Por exemplo, o estado de São Paulo, que na Lei 17.158 de 2019 reproduziu ipsis literi tudo o que diz a lei federal nesse aspecto. O artigo 6º da Lei do Autismo de São Paulo diz que o gestor escolar ou a autoridade competente que recusar a matrícula de aluno com TEA será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. E o artigo 6º diz também que se o agente repetir, voltar a recusar a matrícula, ele vai ser expulso do serviço público através de um PAD, processo administrativo disciplinar. Então, a coisa é muito grave. Se você pai, você família, você mãe típica, atípica, você, quando acontecer isso, você vai tomar 2 providências. A primeira providência é isso aqui. Você vai na corregedoria da educação, se tiver uma corregedoria da educação. Se não tiver uma corregedoria da educação aí da Secretaria de Educação aí na sua cidade, você vai na corregedoria do servidor público e vai protocolar lá o que aconteceu. Olha, fulano de tal recusou a matrícula do meu filho autista em tal escola. Eu quero que aplique aqui as consequências que está na lei. E, além disso, você ainda pode fazer outra coisa. Você pode ir a uma delegacia de polícia e dizer que cometeram um crime contra o seu filho, crime de discriminação, previsto no artigo 88 da Lei Brasileira da Inclusão, que tem pena de 1 a 3 anos de prisão. De 1 a 3 anos e não é julgada pelo juizado especial. Então, toda vez que isso acontecer, você toma providência, você mãe, você pai, porque quanto mais providências e punições estiver acontecendo, menos fatos dessa natureza, deste jaez, vão acontecer com as nossas crianças com TEA. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Se gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado de outras produções e, por que não, compartilhe com pessoas que, como você, têm interesse nesse assunto. Muito obrigado, até a próxima.